Boa tarde. Estou por cá. Esperar o pessoal entrar. Ei, minha linda, que saudade de você. Que dia que você vai lá me ver? Vem me ver, tô com saudade de você. Saudade. Gente, que legal. Aqui, hoje nós vamos falar. Hoje nossa live talvez seja um pouquinho mais curta, porém densa. A gente tem muita coisa para falar nesses próximos dias, né? Deixa eu só abrir aqui. Tá. Ei, Gi, boa tarde, meu bem. Gente, hoje eu acho que eu esqueci de avisar nos grupos que eu ia entrar agora mais cedo, só avisei aqui. Não tem problema. Não tem problema, vai dar tudo certo. O que acontece, gente? Hoje às 9 horas eu não ia conseguir fazer, então eu resolvi antecipar pra gente não ficar sem conversar de forma nenhuma no meu compromisso de estar aqui com vocês durante os 30 dias. Com a graça de Deus vai se manter, né? E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre aspectos genéticos dentro do transtorno do espectro autista. E claro que a gente vai pensar aí, vou falar um pouquinho sobre algumas variantes, e é claro que a gente vai pensar em como isso vai impactar dentro da nutrição, dentro do que a gente se comprometeu a falar aqui todos os dias sobre nutrição e autismo, né? Acho que para começar, gente, a gente tem que pensar que não existe o gene do autismo, né? Às vezes eu recebo famílias no meu consultório que falam, mas eu vou fazer uma avaliação. Obrigada, Gi. Eu vou fazer uma avaliação genética porque eu quero descobrir se o meu filho, minha criança, tem esse gene para o autismo. Gente, não existe o gene do autismo, tá? Existem questões genéticas, sim, que a gente pode entrar, que a gente pode conhecer e que é importante que a gente conheça, até porque elas vão gerar impactos no metabolismo, né? Então é importante que esse estudo seja feito, mas também é muito importante que a gente pense que não existe o gene do autismo, né? O autismo, o transtorno do espectro autista, ele é poligênico, né? Então ele envolve vários genes e cada pessoa tem uma combinação genética única. Como em tudo, né? Nós somos seres únicos, como a gente falou ali da microbiota ser única, a combinação genética de cada ser humano também vai ser única, né? E o que nos interessa do ponto de vista nutricional são as SNPs, né? Que é uma sigla do inglês Single Nucleotide Polymorphism. Nossa, meu inglês está péssimo, mas tá bom. São pequenas variações no DNA que afetam como que uma enzima funciona, como que o nutriente é absorvido ou metabolizado. Essas SNPs, elas são importantes para a gente. E para a gente entender melhor, gente, vamos fazer uma analogia aqui dentro da nutrição, que o DNA seria ali como uma receita de bolo, tá? Se você tem um erro na digitação, ao invés de você pôr uma colher de fermento, você colocar meia colher de fermento, o bolo vai sair. Ele vai sair. Mas pode sair diferente do esperado. Pode crescer menos, né? Tô falando assim, dentro da nossa analogia ali. Ele vai sair diferente, mas ele vai sair. Então, assim, no contexto da nutrição,
Isso vai significar que uma criança com uma determinada variante genética pode precisar muito mais de um nutriente do que outro, né? Para atingir o mesmo efeito, ou pode ter dificuldade de converter um nutriente na sua forma ativa dentro do corpo. E olha que legal, olha que profundo isso, né, gente? Assim. E uma das SNPs que a gente conhece e que eu quero falar um pouquinho sobre ela para vocês é a MTHFR. Nome gigante, né? Mas é uma, assim, quem que é esse MTHFR, né? É um gene que produz uma enzima chamada, ela eu vou ler, tá, gente? Porque metilano tetrahidrofolato redutase. Metilano tetrahidrofolato redutase. Essa enzima, ela é fundamental para um processo bioquímico de metilação. Ela é muito importante, tá? Ela vai acontecer praticamente em todas as células do nosso corpo, centenas de vezes por segundo. Então, olha aí, quase todas as células do nosso corpo, centenas de vezes por segundo, né? A metilação é como se fosse um sistema de etiquetagem celular. Ela combina ali quais genes são ativados, desativados, produz neurotransmissores, desintoxica o organismo, repara o DNA. Então, a metilação ela é essencial para a vida, né? Então, olha essa alteração ali, né? Principalmente, a gente tem duas alterações ali grandes, a C677T e A1298C, né? Que é isso, Raquel? A gente tem que saber disso? Não, isso aí a gente vai conhecer, tá? Essas variantes do gene MTHFR, gente, elas são importantes porque elas podem reduzir o funcionamento dessa enzima em apenas 30 a 40% da capacidade normal. 30 a 40% somente. Então, assim, um terço, menos da metade, né? Então, e o que ela vai fazer aí, ó? Nessas variantes que a gente estava falando, ela vai ela não vai converter ou vai converter pouco a vitamina B9 comum, presente nos alimentos, nos suplementos. Ela não vai converter ela na forma ativa, que é o metilfolato, tá? Ou vai converter muito pouco. E os estudos nos trazem, viu? A Lagi tá falando com a gente que ela tem essa mutação e só descobriu depois de uma perda. Sinto muito pela sua perda, Gi. É importante que a gente tenha conhecimento sobre essa mutação, essa alteração, né, dessa enzima, devido à quantidade, devido à importância que ela tem dentro do nosso corpo, né, gente? Se a gente for pensar aí que ela vai estar em quase todas as células e que ela precisaria funcionar de forma muito ativa e ela vai funcionar muito pouco, isso vai trazer problemas, vai trazer comprometimento, né? E os estudos mostram que existe uma prevalência elevada dentro das crianças, das pessoas do espectro autista. E aí, quando essa metilação ela está comprometida, a gente vai ter uma série de coisas que vão ficar afetadas, né? A formação de neurotransmissores pode ser afetada, a desintoxicação fica prejudicada, então isso é uma questão importante que a gente sabe aí dentro do espectro autista. Inclusive, assim, pela dificuldade de desintoxicação, de detoxificação, o aumento ai, me fugiu o termo. O aumento de intoxicação por metais pesados, né?
o estresse oxidativo aumenta, então vira uma pessoa com uma capacidade de gerar radical livre maior, sendo que eu não, ao mesmo tempo que eu produzo mais radical livre, eu tenho mais dificuldade de eliminar aquilo que é para ser eliminado dentro do meu corpo. Então, isso vai comprometendo a saúde dessa criança, né? Então, assim, a gente precisa entender se essa criança tem essa mutação, né? Essa alteração de MTHFR. Se tiver, dentro do campo ali da nutrição, a gente tem formas ativas, né? A gente vai prescrever alguns nutrientes já metilados, já na sua forma ativa. Então, ao invés de você dar o ácido fólico, você vai dar o metilfolato. Ao invés de você dar a cianocobalamina, você vai dar metilcobalamina, né? Isso quando, junto com uma avaliação laboratorial bem feita, junto com o pediatra, a gente vai fazer uma avaliação laboratorial bem feita, e aí a gente vai entender aonde aquela criança está, se tem essa variação, se não tem, e como que a gente vai suplementar para que esse corpo tenha condições de trabalhar melhor esses nutrientes, né? E além dessa alteração do MTHFR, tem outros aspectos metabólicos frequentemente observados no TEA que precisam da nossa atenção. Precisam ser olhados com muito amor e carinho, porque são importantes e vão fazer diferença no processo, né? O estresse oxidativo, um desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes é consistentemente elevado em crianças no espectro autista, né? Isso significa que o sistema antioxidante delas trabalha mais do que o normal e precisa de mais suporte nutricional. Então, assim, vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, e especialmente a glutationa. A glutationa é o antioxidante mais importante do corpo. Eu preciso dela para fazer esse processo de estresse, para resolver esse processo de estresse oxidativo, né? E muitas vezes ela vai estar baixa, ou ela não vai estar funcionando de forma legal. Então, eu preciso nutricionalmente resolver isso. Eu preciso ter esse olhar atento para isso, né? A sulfuração, que é um outro processo de detoxificação, também pode estar comprometida. Isso afeta a capacidade de eliminar a toxina e mostra pra gente por que muitas das vezes essas crianças são tão sensíveis a alguns alimentos e substâncias. Porque a capacidade do organismo de eliminar a toxina está pequena. Então, uma quantidade pequena, né, daquela substância que não é eliminada vai gerar um dano, vai gerar uma questão que precisa de orientação. Né? O metabolismo dos ácidos graxos, né, também pode estar diferente, o que reflete a resposta do ômega 3, que a gente vai falar sobre os nutrientes ali na semana 2. Tudo isso, gente, me traz, assim, a uma conclusão prática que eu falo todos os dias dentro do meu consultório. O protocolo tem que ser individualizado, tá? Não existe um geralzão para todo mundo. Não tem. Isso tem que ser individualizado, tá? Porque o que funciona para um pode não funcionar para o outro. O que é bom para um pode até piorar para o outro. Então, o que eu preciso fazer, né? O primeiro passo ali que a gente vai falar, gente, é uma avaliação laboratorial adequada. Exames de sangue, tá? Hemograma, ferro, ferritina, vitamina D, B12, zinco, magnésio, perfil de ácidos graxos, em algum caso, teste de microbiota intestinal. Vamos avaliar esse microbioma, vamos fazer uma permeabilidade intestinal, vamos entender os processos dos aminoácidos, dos ácidos orgânicos urinários. Isso é o básico para que a gente consiga conhecer
aquela criança. E saber onde que ela está nutricionalmente naquele momento. E qual é a prioridade de ação. Né? Nem sempre a gente vai fazer toda a suplementação que precisa de uma vez. Aliás, de uma forma bem geralzona, a gente nunca faz tudo de uma vez. Até porque a gente precisa que aquele corpinho tenha capacidade de lidar com todos aqueles nutrientes, de metabolizar, de eliminar, né? O que a gente falou aqui da detoxificação. A gente precisa, no segundo passo, quando disponível, fazer uma avaliação genética, fazer o teste para ver a mutação do MTHFR, né? Assim, ele é relativamente acessível, precisa da solicitação médica para ser feito, né? E o terceiro passo, que eu acho que é extremamente importante, fundamental e, assim, é observação clínica, tá? Um bom nutricionista que entenda do espectro autista vai analisar não só os exames, mas o comportamento, o sono, o intestino, o padrão alimentar. O olhar tem que ser global, né? A gente precisa ver a criança como um todo e dentro desse todo entender as especificações que a gente vai cuidar naquele momento, né? Quarto passo é acompanhamento e ajuste, que é importantíssimo, porque a criança cresce, as necessidades mudam, as respostas mudam. A nutrição ela é um processo, ela não é um evento. Ela é um processo. E é um processo que precisa ser cuidado a cada garfada. A cada ponto que você coloca no prato da sua criança, esse processo está sendo cuidado ou descuidado, né? A cada ponto nesse processo aí, a gente vai inflamar ou desinflamar. Claro que, gente, eu não estou falando aqui de forma nenhuma em radicalismos, não é isso. Até porque eu acredito que o equilíbrio é a chave, da história, tá? O equilíbrio, ele é fundamental. Fundamental. Então, é olhar para o prato da sua criança, é olhar para o que ela come, é entender as variações genéticas, se elas estão presentes ou não. Se presentes, como nós vamos ajudar essa criança a lidar com isso melhor, como que nós vamos suplementar de forma mais adequada. Isso também é importante, né? Quais formas químicas vão ser usadas, por quê, em qual dosagem, como que estão esses exames, aonde essa criança está nesse momento. Isso é muito importante, tá? Muita coisa para pouco tempo, né, gente? Será que eu tô falando muito rápido? Depois vocês me contam se eu tô falando muito rápido, se tá dando para entender, como é que tá isso, porque às vezes eu ligo o turbo aqui e vou embora. Ontem eu consegui falar com um pouco mais calmo, hoje eu tô um pouco mais agitada. Acho que eu falei um pouquinho rápido, mas não tem problema. Hoje a gente entendeu que nutricionalmente, né, nenhuma criança é igual a outra. A genética, o metabolismo, a forma como cada organismo processa os nutrientes, tudo isso é único e precisa ser individualizado e olhado com amor, com carinho, com atenção, né? E amanhã nós vamos falar... Ô, Vi, obrigada, meu bem. Amanhã a gente vai falar sobre avaliação nutricional, tá? O passo a passo de uma boa avaliação, exames, diário alimentar, o que esperar de uma consulta, tá? Obrigada, Gi. É importante esse passo da avaliação, uma boa avaliação nutricional, gente. Ela é fundamental para que a gente consiga olhar para a criança, olhar para a família, entender o contexto onde essa criança está inserida. Isso é muito importante. Porque eu falo sempre que papel aceita tudo. Tudo que você quiser pôr no papel, ele aceita. Mas nem sempre, na vida real, aquilo vai ser pontual naquele momento. Então, é importante esse olhar para a criança, entender se existem variações genéticas, existem ou não, como que eu vou seguir. Mas é importante também entender aonde essa criança está.
Qual o momento dessa mãe, desse pai, dessa família? Qual o ajuste que a gente precisa fazer? E com muito amor, com muito carinho, com muita empatia, eu acho que o segredo talvez aí seja unir o conhecimento técnico com a empatia, o amor, o olhar atento, o carinho por essa família, não só pela aquela criança. Porque alguém vai ter que fazer compra, alguém vai ter que cozinhar, alguém vai ter que dar os suplementos. E nem sempre são essas questões que parecem simples, nem sempre são. Né? Dentro da maternidade, às vezes já é difícil. Da maternidade atípica, às vezes é um pouco mais. Eu acredito quase sempre. Né? Então, a gente precisa entender essa família também. Porque a empatia, né, a capacidade de se colocar no lugar do outro, ela é fundamental, eu diria. Porque sem isso a gente não vai conseguir grandes resultados. Nem grandes resultados, nem grandes... como é que eu vou dizer? Nem grande... a família não entra, não engaja no processo, não engaja no processo, tá? Então, é importante isso. Gente, vocês gostaram? Foi legal hoje. Amanhã nós vamos falar muito sobre avaliação nutricional, que é uma coisa que eu adoro, né? Faz parte do meu dia a dia. E daqui a pouquinho nós encerramos a primeira semana e depois nós vamos entrar nos nutrientes, vamos fazer um passeio profundo sobre cada um deles. Não vamos falar de todos, mas vamos falar de alguns importantes, tá? E fiquei muito feliz de ver vocês por aqui hoje. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, por estar aqui comigo. Foi muito bom. A gente vai conversar um pouquinho mais amanhã. Daqui a pouco eu já conto pra vocês o horário que eu vou entrar amanhã. Eu tô querendo passar essas lives pra parte da manhã. Eu vou pôr uma enquete aqui pra gente, que eu acho que eu vou passar isso pra parte da manhã. Mas a gente conversa sobre isso aqui, tá bom? Obrigada, 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 obrigada. Um beijo enorme para todo mundo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.